No vídeo de hoje eu pretendo dar para vocês uma interpretação sobre essa frase famosíssima que já gerou até filmes: Deus está morto. Essa frase que é atribuída a Nietzsche. Você já ouviu ou leu a história do louco que acendeu uma lanterna e saiu pela praça da cidade gritando: onde está Deus? Eu procuro Deus, eu procuro Deus. E o lugar onde ele estava era um lugar público, era a praça do mercado da cidade, então ele causou muitos risos, foi motivo de chacota naquele lugar pelas pessoas que estavam ali observando. Como assim? Eu procuro Deus. E como muitos dos que estavam ali naquela praça, na praça do mercado, onde ele estava procurando Deus e gritando: onde está Deus?, não acreditavam em Deus, então ele provocou muitos risos e foi zombado. Mas ele mesmo disse: eu vou responder para vocês, eu vou dizer para vocês onde é que está Deus. Deus está morto. Nós o matamos. Todos nós somos assassinos desse Deus. Nós o matamos. Vocês e eu. Deus está morto. Nós o matamos. Como muita gente atribui essa frase, Deus está morto, a Nietzsche, é importante a gente fazer uma interpretaçãozinha de texto aqui antes de discorrer sobre o verdadeiro significado dessa questão. Deus está morto. O que é que o louco queria realmente dizer com Deus está morto? A primeira coisa a concluir então é que não foi Nietzsche que disse, foi o louco. O louco do texto foi quem disse. Um louco acende sua lanterna e sai à praça da cidade procurando Deus, gritando: onde está Deus? Onde está Deus? Então a primeira coisa que a gente precisa definir é isso. O personagem da literatura que disse, que grita: onde está Deus? Deus está morto, nós o matamos. Da mesma forma que não foi Shakespeare que disse ser ou não ser, foi Hamlet, né? E também não foi Dostoiévski quem disse: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Foi Ivan Fyodorovich Karamazov, um dos filhos de Karamazov, um dos personagens da história, os irmãos Karamazov. Então é importante a gente fazer essa diferença, essa diferenciação entre o que o autor fala e o que o personagem na literatura fala. Porque, por exemplo, Dostoiévski não era ateu, ele era cristão ortodoxo. Então, ele não ia afirmar do seu próprio conceito, do seu próprio íntimo, que Deus não existia. Então foi Ivan Karamazov quem disse que se Deus não existisse, tudo seria permitido e os princípios da religião não precisariam ser observados. Então é muito importante a gente fazer essa diferença entre o que o autor fala, o que o autor pensa, o que o autor é e o que os personagens dos livros desses autores estão falando. Porque normalmente uma história, um livro, é um romance, é uma ficção e pretende sempre passar alguma lição. Então o que será que o louco desse episódio queria dizer com Deus está morto, nós o matamos? Bom, primeira coisa que ele não queria dizer é que Deus está morto de fato, porque Deus é eterno e Deus é imortal, né? Isso é uma coisa aceita desde todos os tempos. Todo cristão, todo crédulo nas escrituras entende que Deus não pode morrer, porque ele é o único Deus imortal. E imortal é aquele que não pode morrer. De nenhuma maneira se pode extinguir a vida de Deus. E Deus é eterno, o que significa que ele sempre existiu, sempre vai existir. Vou deixar aqui no card para você, vou deixar também na descrição desse vídeo alguns vídeos falando sobre eterno, eternizado, o conceito de eternidade. Vai valer a pena você assistir também, para você entender o conceito da vida de Deus, como é a vida de Deus. Dá uma olhadinha na descrição para você ver os vídeos relacionados. Então o louco não estava querendo simplesmente dizer que Deus estava realmente morto, porque Deus não pode morrer, então, como é óbvio de se concluir. O que o louco queria dizer então é que Deus está morto, nós o matamos. Esse Deus de quem o louco está falando não é a pessoa de Deus, não é o Deus vivo do cristianismo ou do judaísmo. Esse Deus de quem o louco está falando são as crenças em Deus, é a
fé em Deus. O que o louco estava querendo dizer é que a crença do povo, a fé do povo da Europa daquela época de Nietzsche é que estava morrendo. Esse conjunto de crenças, a dogmática, a fé estava desaparecendo, porque as pessoas estavam substituindo o sobrenatural pelo natural e assim desfazendo, acabando com a fé, acabando com a crença, acabando com a religiosidade dos ancestrais, dos pais. É isso o que quer dizer Deus está morto no contexto dessa frase. Porque de fato, se você sempre que ouviu essa frase entendeu entendeu que a proposta da frase seria que Deus, a pessoa de Deus, Deus como pessoa realmente estava morto ou sendo morto, pode tirar da cabeça, não é metáfora. Tá bom? O que estava morrendo na época de Nietzsche, o louco estava gritando para as pessoas da praça que todos eles, inclusive o louco também, tinha matado Deus. Esse Deus é a crença, o que Deus representa, o que Deus o que Deus era para as pessoas daquela época. Então, Deus está morto significa exatamente isso. As concepções de Deus estão mortas no meio da sociedade. Significava e ainda significa simplesmente que aquela sociedade tinha se voltado mais para as coisas desse mundo e muito menos para as coisas de Deus. Deus estava morrendo no coração da sociedade daquela época. E como Deus praticamente está morto para essa sociedade atual, né? Quantos ateus, quantos apateístas, quantos agnósticos, quantos irreligiosos existem no mundo, né? Então, realmente Deus, para muitos está morrendo, para muitos já está morto. O conceito de Deus, o que Deus representa. E você não acha interessante que os intelectuais da época riram e somente o louco foi quem ganhou a perspectiva de que Deus estava morto e de que Deus estava morrendo? E se Deus agora está morto, o que precisa surgir então é o super-homem, o Übermensch, também da proposta de Nietzsche, para substituir Deus, já que Deus não existe. Então o homem agora se torna a medida de todas as coisas e o homem toma o lugar de Deus. E do mesmo jeito que você entendeu que o que estava morrendo, o que estava morto, Deus está morto, não é o próprio Deus, mas os conceitos, o conceito sobre Deus, é importante você entender também que esse super-homem, esse Übermensch, não é o super-homem dos quadrinhos. Esse super-homem também não é o masculino ou o feminino, esse super-homem é a representação da humanidade, que já que está matando Deus, precisa agora substituir Deus. Para quem lê e conhece bem Nietzsche, isso que eu estou falando está ficando muito claro. Se para você não está ficando claro, você vai ter que ler Nietzsche, tá bom? Não dá para repercutir mais aqui porque o tempo do vídeo é curto. Então a frase Deus está morto não é nada mais, nada menos do que uma crítica severa à sociedade daquela época. Deus estava morrendo porque a sociedade estava matando Deus. O lugar que Deus ocupava naquela sociedade, o lugar que Deus ocupava no coração daquelas pessoas estava vazio agora. A ciência e a filosofia vieram transformando Deus, o conceito de Deus, de religião, em alguma coisa irrelevante. Já não era mais importante para as pessoas. Então Deus estava morrendo. E só o louco entendeu isso. Só ele gritou, eu procuro Deus. Onde está Deus? E ele mesmo responde, está morto, porque nós o matamos. Você e eu. É isso por hoje então, espero que você tenha entendido bem o conceito de Deus está morto. Se você gostou desse vídeo, se ele abriu a sua cabeça para um melhor entendimento dessa frase, compartilhe esse vídeo com mais alguém, com certeza vai ajudar também outra pessoa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe um like sempre que gostar e se quiser ser membro aqui do nosso canal, para os membros nós temos aulas, cursos e vídeos exclusivos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.